O que Ratanabá, Terra plana e outras teorias da conspiração semelhantes têm a ver com um sistema tributário mal feito e uma educação atrasada? Neste vídeo eu vou explicar e vou comentar sobre este assunto logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócio e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, assunto que eu já comentei em alguns outros vídeos, só não dei uma definição mais clara, e no vídeo de hoje eu vou fazer isso. Só que antes eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, os novos inscritos do último vídeo para cá. Sejam bem-vindos a esta comunidade, a esse canal. E você que está aí assistindo e ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão se inscrever, curta, compartilhe e coloque seus comentários no vídeo, porque é muito importante. Nos últimos vídeos tiveram alguns comentários muito legais e esses comentários eles são usados para aprimorar mais o canal, tá certo? Então muito obrigado a todos vocês que comentaram e também eu aguardo os seus comentários e se inscreva no canal, tá bom? Então bora pro vídeo. Só lembrei de uma coisa. Antes do vídeo começar, antes do assunto de hoje ser tratado, eu quero lembrar para vocês o seguinte: na próxima quarta-feira, no dia 29, eu estarei aqui no canal com uma live muito interessante. Eu vou trazer um amigo meu, um professor de contabilidade, especialista em contabilidade, e nós vamos falar de assuntos de imposto de renda, Big Brother fiscal e o que isso tem a ver com a sua vida. Você sabia que você está sendo monitorado pelo governo o tempo todo? Você sabia que já tiveram alguns casos de pessoas que tiveram graves problemas simplesmente porque preencheram bilhete de sorteio no nome de outra pessoa? Isso daí a gente vai tratar na live e o professor Danilo ele vai estar aqui para explicar. Então, para você não perder essa live, você precisa se inscrever no canal, porque aí você vai ter lá as notificações e você vai saber quando que esse vídeo vai ao ar. Vai ser na próximo dia 29 às 19 horas, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, para eu conseguir fazer essa relação que eu comentei com vocês, o que uma coisa tem a ver com a outra, eu preciso primeiro explicar um negócio muito interessante, uma definição de um termo que eu já usei inclusive em outros vídeos aqui do canal, que é um termo chamado de capacidade de absorção, ou em inglês absorptive capacity, que é uma linha de estudo dentro da inovação que é muito interessante. Por quê? O que essa linha de estudo ela comprova, ou ela diz? Ela diz o seguinte, que quanto mais uma população, seja de uma empresa, seja de um país, tem acesso à tecnologia, esse acesso à tecnologia, com obviamente uma compreensão dessa tecnologia, vai fazer com que eles extraiam ganhos muito superiores do ponto de vista de inovação, ou seja, vai ser mais eficiente, vai ser mais eficaz. Só um minuto que eu tô com gripe aí. Então, eles serão mais eficientes, serão mais eficazes em transformar aquilo num resultado mais importante, um resultado melhor do que lugares que você tem esse acesso restringido. No Brasil, a gente tem um problema muito grande relacionados, primeiro, uma coisa que eu já falei diversas vezes, a questão de você ter uma alta carga tributária sobre o consumo. E essa carga tributária sobre o consumo, ela ainda tem uma forma de aplicação que é problemática também. Primeiro, que não deveria ter, e eu já expliquei isso em outros vídeos. Outra coisa, que tendo, ainda tem uma aplicação muito problemática por ponto de vista da inovação, que é o seguinte: não sei se alguém aqui já mexeu com classificação fiscal de item. Classificação fiscal basicamente é um programa que tem vinculado à Receita Federal, em que você pega o seu produto, passa ali por diversos diversos passos para saber qual que é a classificação fiscal do seu produto.
E esses passos, eles vão crescendo a classificação fiscal de acordo com que o item tem mais tecnologia embarcada. Ou seja, a classificação fiscal de um cavalo, que é um produto, um animal vivo, é muito inferior à classificação fiscal de um computador, de um celular, no ponto de vista tecnológico. E qual que é o problema? Quanto mais você aumenta esse número de classificação fiscal, mais os impostos são pesados. Então, o que isso traz de efeito? Traz de efeito no Brasil é o seguinte, que você vai precisar comprar um computador, um celular novo, uma nova tecnologia, e isso daí é extremamente caro. Primeiro, a gente tem uma moeda que está desvalorizada. Segundo, impostos muito altos cobrados sobre essa mercadoria, que aí por isso que eu falei desse modelo fiscal interferindo no desenvolvimento do país. Qual que é o resultado? As pessoas acabam tendo acesso à tecnologia muito defasada e a gente, olhando competição mundo, a gente perde muito em relação a isso. O segundo passo é o seguinte: mesmo quando você tem acesso à tecnologia, você precisa saber usar essa tecnologia, que é onde entra a questão do sistema educacional. Eu vou falar do sistema educacional brasileiro, porque é onde a gente está, mas assim, o sistema educacional nosso é um sistema educacional ainda muito atrasado, muito vinculado àquele negócio de enfiar informação em criança, e aliás, quando dá sorte de ter informação, né, porque quando você vai para o sistema público, nem isso muitas das vezes tem, mas assim, simplesmente de enfiar informação na criança, informação que essa criança talvez nunca use na sua vida, mas não se preocupa em preparar uma criança para o mundo que a gente vive hoje, que seria o seguinte: hoje em dia a gente tem acesso a uma gama de informação muito grande. Essa gama de informação muito grande, ela traz consigo um benefício muito grande, que você consegue basicamente saber qualquer coisa hoje pelo Google, digamos assim, pela internet, você consegue descobrir qualquer coisa. Porém, junto com essa informação boa, vem uma informação falsa. Então, as pessoas, esse sistema educacional deveria se preocupar em fazer com que as pessoas consigam por si mesmas fazer separação entre joio e trigo, e não simplesmente você, sei lá, criar um órgão governamental que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que deve ser visto, o que não deve. Você deveria ter um sistema que preparasse as pessoas para que elas mesmas consigam fazer essa triagem. E aí eu trago esse exemplo, que é um exemplo mais atual, que é a história do Ratanabá, que vocês já devem ter ouvido falar. Essa cidade perdida que foi encontrada na Amazônia, uma cidade gigantesca que tinha, eu já ouvi gente falando que tinha mais de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de habitantes e tal e tal e tal. Vocês já devem ter ouvido falar, eu não vou falar isso daqui em detalhe, mas o que acontece? Uma pessoa com um mínimo de discernimento do que é um artigo científico não cairia nessa fake news de Ratanabá, porque é o seguinte, eles dizem assim: rapaz, isso daí foi comprovado por um artigo da Nature. Quando você vai lá, se você sabe utilizar e pelo menos ter uma ideia de como ler um artigo científico assim de maneira superficial, você vai ver que é o seguinte: o artigo ao qual se refere é um artigo que trata de uma série de civilizações pré-hispânicas que foi publicado na Nature há mais ou menos umas 2 semanas, e falando que a área assim, que ele suspeitava que era escassamente habitada, comprovou-se que não era, que tinham civilizações ali antes das primeiras colonizações. Basicamente, a matéria, ele diz isso daí. E aí eles usam lá um esquema de supressão de vegetação através de uma nova tecnologia, e ali você consegue ver algumas coisas, identificar naquele relevo resquícios de uma população que já existiu. Mas isso, ou seja, esse artigo científico, o pessoal consegue pegar isso e transformar isso em uma civilização alienígena que viveu há 450 milhões de anos com mais de 20 milhões de pessoas.
Entendeu? O que uma coisa tem a ver com outra? Exatamente nada. Mas infelizmente as pessoas não se dão conta disso. Por quê? Primeiro, acredita muito tratam como a internet como se fosse os grandes jornais de antigamente, que tinham um editorial que fazia filtro. A pessoa não tem ideia de que, por exemplo, você pode postar o que você quiser na internet, sendo verdade, sendo mentira. Não existe um editorial que faz, e mesmo com os editoriais ainda existiam muitas informações inverídicas que passavam, informações mentirosas que acabavam passando. Imagina em terra de ninguém, que ninguém faz filtro de nada. É pior ainda. Ou então, eu já vi muitas das vezes as pessoas se referenciando da seguinte maneira, diz assim, ó, isso é verdade, tem um livro que o fulano de tal escreveu. Livro, qualquer um escreve livro e publica livro, entendeu? Então, quer dizer, esses tipos de coisas da pessoa saber o que é uma informação verídica, do que não é uma informação verídica, ou ter pelo menos o desconfiômetro de como que você faz para triar uma informação, hoje em dia é uma habilidade extremamente importante e provavelmente no futuro, com mais pessoas acessando, entrando em redes sociais, acessando as plataformas tecnológicas, isso se tornará, aliás, um diferencial. Quem souber navegar por esse mar vai ter um diferencial em relação a outras pessoas. E aí é nisso que eu acredito que a educação influencia muito. E, aliás, essa é a razão de existência do meu canal. Eu procuro, no ramo de negócio, administração e economia, dar essa visão fora desses preconceitos e tentar esclarecer. E é por isso, hoje era um vídeo assim que eu resolvi trazer, um vídeo mais reflexivo nessa questão, justamente para vocês alertarem, e vocês que são pais, alertem seus filhos, passe esse vídeo para o seu filho, passe esse vídeo para o seu vizinho, para que ele saiba que isso é muito importante, para não ficar confiando em qualquer notícia que apareça. O cara já coloca aquilo como verdade, e isso daí pode trazer porque de repente a questão do Ratanabá aí foi até algo inofensivo, mais ou menos, mas se de repente os caras descobrem um novo chá milagroso aí que todo mundo toma e nem sabe se aquilo ali faz efeito. Eu não estou dando esse exemplo simplesmente aleatoriamente, porque tem um estudo que comprova que devido a esses chazinhos milagrosos aí, um monte de pessoa está tendo problema de rim, por exemplo. Então, quer dizer, esse conhecimento mais aprofundado, principalmente de triagem de informação hoje, é extremamente importante, e obviamente também incentivar com que, se o governo despertar para esse diferencial competitivo, que é você ter uma população altamente instruída nos meios tecnológicos, também trará resultados futuros, também é algo extremamente importante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Deixe os comentários aí, não esqueça da live da próxima quarta-feira. Nos vemos no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!